Hoje nós vamos começar com um versículo e eu vou trabalhar especificamente com esse capítulo de Filipenses, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Paulo está escrevendo à igreja em Filipos e está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. Mas aí vem a pergunta: mas como? Como se está tão difícil? Essa não parece ser uma frase que você diga assim: tá bom, beleza, não vou ficar ansioso. Não parece ser tão simples assim. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas como? Se está tão difícil. Está difícil, meus irmãos. Está difícil não ficar ansioso. Está difícil não estar preocupado. Quais são as suas dificuldades? Quais são as coisas que têm deixado você ansioso? Essa palavra ansioso aqui, ela não é uma simples preocupação, mas é uma preocupação aflitiva. É uma preocupação que angustia o coração, é uma preocupação que tira o teu sono, é uma preocupação que tira a tua paz. Não andem ansiosos. Jesus diz algo parecido lá no Sermão do Monte, né? Quando ele diz: não estejam preocupados ou ansiosos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Sim, mas e quando a gente está desempregado? Como não ficar preocupado com o que a gente vai comer amanhã ou depois? E alguns podem dizer: Paulo está falando isso daí, porque é Paulo que está falando isso para a igreja lá em Filipos. Paulo está falando isso porque ele não tinha problema. Não tinha problema sério. Paulo estava falando isso porque naquela época ninguém tinha ansiedade, era uma época diferente, ninguém tinha os problemas que a gente tem hoje. Sério? Sério que Paulo não tinha problema? Sério que naquela época não se tinham dificuldades tão complicadas e difíceis como a que nós temos hoje? Para começar, Paulo está preso. E está preso por fazer algo que é da vontade de Deus. Tome aí um negocinho complicado de digerir. Você está preso por pregar o evangelho. Ele está preso. Ele está escrevendo a igreja lá em Filipos, aos filipenses, e essa igreja também sofria perseguição. Essa igreja sofria problemas de relacionamento no meio dela, da comunidade. Essa igreja sofria dificuldade de algumas pessoas com ideias tronchas, né, que o pessoal chama de heresia, sendo colocadas no meio daquela comunidade de fé. Era uma comunidade que estava vivendo muitos problemas, muitas dificuldades. Paulo fala no capítulo anterior de um cara chamado Epafrodito. De que a igreja de Filipos tinha mandado Epafrodito para poder ajudar Paulo, levando ali alguns recursos para Paulo, levando um sustento para Paulo. E Epafrodito quase morre. Adoeceu. E pelo que Paulo coloca no texto, parece que ele realmente assim teve um negócio sério. E de que um milagre foi operado ali. Então, quando Paulo está falando isso, ele não está falando de uma realidade blindada, que não passa por dificuldades e que não tem problemas. E não está falando a um povo que não tem problemas e que não tem dificuldade. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Mas nesse capítulo, meus irmãos, no capítulo 4 de Filipenses, do versículo 6 ao 9, Paulo se preocupa em colocar algumas coisas práticas que ajudem aqueles irmãos a enfrentar a luta e as lutas que eles têm vivido. Porque imagine aquela frase, né? Não fique ansioso, confie em Deus. Deus vai resolver todos os seus problemas. E a pessoa fica: mas como que eu não fico ansioso? Porque eu estou cheio de problema. Deus vai mesmo resolver meu problema? Não vai? E se Deus não resolver meu problema? É porque eu não estou confiando em Deus? E Paulo trata aqui essa questão dando algumas dicas, ou dando algumas orientações práticas. Nesse capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 9. E eu queria ler esse texto fora de ordem com vocês. Esses 4 versículos, 6, 7, 8, 9, 4. Esses 4 versículos fora de ordem, e depois a gente vai ler ele na ordem no final.
Então eu vou dar uma desarrumada e depois a gente lê ele no final, todo, na ordenzinha, o 6, o 7, o 8 e o 9. Destacando o quê? Coisas práticas que nós podemos fazer na nossa caminhada, na nossa fé, na nossa espiritualidade, para que nós não estejamos ansiosos por coisa alguma. É um desafio grande, né? Não ficar ansioso por coisa alguma. Algumas coisas práticas que nós podemos fazer. E vou começar com o versículo 8. Porque o versículo 8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo está dizendo de uma forma muito prática que pensem em coisas boas. E eu digo a você, pense em coisas boas. Ocupe a sua mente com coisas boas. É mais do que vigiar os nossos pensamentos, embora a gente possa sim também vigiar os nossos pensamentos. Há um pensamento ruim que vem na cabeça da gente, a gente pode espantar ele, não pode? Mesmo que ele volte daqui a 10 minutos, mas você espanta de novo, e ele volta depois de meia hora e você espanta de novo, você pode espantar. Eu digo que pensamento é como você não pode impedir que um pensamento passe pela sua cabeça, assim como você não pode impedir que um passarinho ele passe voando pela sua cabeça. Você não pode impedir nem mesmo que um passarinho ele faça cocô na sua cabeça. E às vezes os nossos pensamentos, eles vêm como um cocô de passarinho na cabeça da gente. A gente não pode, não tem como impedir. Eu lembro de um grupo pequeno que eu estava reunido, só de casais, entrou um passarinho pelo pergolado, deu uma rodeada assim no meio do grupo pequeno e fez cocô em cima da cabeça de uma irmã que estava sentada dentro daquele grupo pequeno, dentro de uma casa. O pensamento da gente é assim. Em lugares que a gente nem imagina, ele entra pelo pergolado, ele vai dar uma voada e dá na cabeça da gente. Você pode impedir que ele voe por cima? Você pode impedir que ele coloque alguma coisa na sua cabeça? Não, mas você pode impedir dele fazer um ninho. Porque se um passarinho fizer um ninho na sua cabeça, é porque você está totalmente passivo. Porque um ninho na cabeça ele só faz se você deixar. Porque é muito fácil pegar e fazer assim, não é? Cada vez que ele trouxer um galinho você tirar, ele nunca vai conseguir fazer um ninho. Mas o que Paulo está dizendo aqui vai além de a gente vigiar os pensamentos ruins. Ele está levando a gente a uma postura proativa em relação a ocupar a nossa mente com coisas boas. E a gente ocupa a nossa mente o tempo todo. Você ocupa a sua mente até mesmo quando você não está querendo ocupar a sua mente. Porque vivemos em um mundo tão digitalizado, com tanta informação, que nós estamos o tempo todo sendo abastecidos de coisas na nossa mente. E o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos ali é: pensem em coisas boas. Tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for amável, pensem nessas coisas. Tudo que for de boa fama, pensem nessas coisas. Ocupa o teu pensamento de coisas boas. Existe uma forma de você tirar uma impureza dentro de um copo. É jogar água dentro e a impureza sai. É assim o pensamento bom. A gente vai enchendo a nossa mente de coisas boas e as coisas ruins naturalmente vão perdendo força. Talvez seja uma briga sem vencedor, você ficar só querendo tirar as coisas ruins. Se ocupa em colocar as coisas boas. Se ocupa em encher a tua mente com coisas boas. Jeremias vai dizer lá em Lamentações: o que eu escolhi guardar no meu coração, aquilo que me traz esperança. Eu vou escolher ocupar a minha mente com coisas que me tragam esperança, que me faça bem, que faça bem às pessoas que estão ao meu lado. Nós somos responsáveis, meus irmãos, mesmo que nós não tenhamos controle absoluto, nós somos responsáveis pelas coisas que nós guardamos na nossa mente.
temos tido uma postura muito passiva diante de todos os passarinhos que estão voando na nossa cabeça. Que nós possamos assumir uma postura mais ativa e fazer o que Paulo está dizendo. Irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, que for correto, que for puro, que for amável, que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Encontre uma forma de fazer isso. Lendo coisas que acrescente, ouvindo coisas que acrescente coisas boas na tua mente. Conversando com pessoas que acrescente coisas boas na tua mente. Tem gente que a gente conversa e a gente termina precisando correr para beber um copo d'água. Ou achar uma vassoura para tirar o bocado de coisas de passarinho que ficou na cabeça da gente. Você tem como evitar essas pessoas? Não. Mas você pode tirar a coisa ruim e encher a tua mente com coisas boas. Seja mais ativo nisso. Dê uma filtrada nas coisas ruins, sim, mas mais do que isso, ocupe sua mente com coisas boas. Qual o livro que você está lendo? Ele fala sobre o quê? Qual a página do jornal que você lê? Quem lê página de jornal, né? Quais são as coisas que você tem escutado? As músicas que você tem escutado. O pastor está dizendo para ouvir música de crente. Não, tem música de crente que não é nem verdadeiro, nem nobre, nem correto, nem puro. E tem música que não é de crente, e é nobre, é verdadeiro, é puro, e fala de coisas que são de Deus. O que você tem escutado? Quais são as coisas que você tem enchido sua mente? Amém, irmão? Vamos fazer isso? É simples, né? É prático. E aí Paulo vai lendo um outro versículo, agora eu vou para o versículo 6, que tem a ver com o que a gente fez aqui. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. Eu queria ficar apenas com a ação de graças aqui. E a questão prática para ajudar você a não estar ansioso demais é agradeça, seja grato. Reconheça as coisas boas que acontecem na tua vida. Pastor, porque você não conhece minha vida e minha vida não tem coisa boa. Eu digo para você, meu irmão, que tem. Tem. Faz 20 anos que eu sou pastor, só teve uma pessoa que eu conversei, que no final da conversa eu disse assim, rapaz, eu não estou achando nenhuma coisa boa não. Uma. Aí você vai dizer, né? Eu sou essa pessoa aí. E talvez eu não achei porque não deu tempo de conversar e porque eu estava só ouvindo o que a pessoa estava me dizendo. Mas se eu fosse viver com ela, se eu fosse conhecer mais a história dela, eu ia achar, sim, coisas para agradecer. Seja grato. Paulo está dizendo aqui, Paulo chega a agradecer até mesmo porque ele estava ali preso. Não por estar preso, mas por enxergar os frutos que Deus estava dando através disso. Às vezes tem uma luta na vida da gente, a gente não vai agradecer pela luta, mas a gente vai enxergar que no meio daquela luta tem frutos que estão sendo dados. Olha o que ele diz. Filipenses 1, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Tem propósito que está me acontecendo. Eu estou enxergando o propósito. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, todo mundo que está aqui me prendendo aqui, e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Paulo está conseguindo agradecer até mesmo pelos frutos que são dados pelas coisas ruins que acontecem. Ele não está agradecendo pelas coisas ruins, mas pelos frutos que são dados no meio das coisas ruins. E a maioria dos irmãos, e é o outro fruto, né? Motivados no Senhor pela minha prisão. Ele disse, eu estou preso aqui e a igreja lá está motivada. O pessoal está fazendo o trabalho, o pessoal parece que eu estava atrapalhando. É como se Paulo, eu estava atrapalhando, solto, eu preso, os irmãos estão assumindo o lugar deles. Estão fazendo as coisas com empenho, se motivaram porque eu estou passando por essa luta. E a gente tem isso na vivência de comunidade, de família, de amizade. A gente vê uma pessoa passando por uma luta e a gente às vezes está lá do outro lado, ganha um ânimo, assume o lugar. Às vezes a casa é restaurada, meus irmãos, por causa de um adoecimento de uma pessoa, onde os outros se levantam.
para cuidar. O sentimento de solidariedade, o sentimento de que a gente de fato está junto, nasce às vezes no meio da dor. Vamos agradecer pela dor então? Não. Mas vamos agradecer pelos frutos que Deus tem gerado no meio das nossas prisões. E Paulo parece que não vacilava nisso não, viu? Ainda no capítulo 1, versículo 3 e 4, diz: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Acho que Paulo tinha ali uma lista de pedido de oração das igrejas, tudo aquelas igrejas complicadas, sabe? Daquele povo chato, ruim. Mas ele não parava de orar por Filipos. Ele podia dizer: não, eu não vou orar por Filipos não, porque não está precisando, vou orar só pelos problemas. Mas ele diz: eu não me canso, toda vez que eu me lembro de vocês, eu agradeço a Deus. E em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando nós focamos nas coisas boas e oramos por isso, nosso coração se enche de alegria, nosso coração se abastece. Então cuidado, meu irmão, para a tua oração, ela não está sendo uma oração daquela hiena. Ó vida, ó céus, ó azar. Quem tem mais de 40, lembra desse desenho animado. Que a pessoa ficava lá: ó vida, ó céus, ó azar. O pessoal lembrando ali, ó, conferindo a identidade, né? A oração não virá um muro de lamentações, entendeu, meu povo? Porque a gente acaba adoecendo. A gente acaba adoecendo. Precisamos olhar para as coisas boas e orar por isso. Porque isso alegra o nosso coração. Paulo diz: agradeço a Deus toda a vida que eu me lembro de vocês. Você está se lembrando das coisas boas na sua oração? Ou sua oração é um lamento? E simplesmente um lamento? Quais são as coisas boas que você tem lembrado e tem orado por essas coisas boas e tem se alegrado por essas coisas boas? Percebe? Como o nosso foco é sempre de ficar olhando para os problemas, a gente às vezes transforma nossas orações, quando a gente termina de orar, a gente está pesado. Pesado. Porque está focando só na dificuldade. Ele diz: com ações de graças. Com ações de graça. Sendo grato a Deus pelas coisas que Ele tem feito. Mas Paulo manda fazer lamento também. O problema é quando é só o lamento. Porque nesse mesmo versículo ele diz o quê? 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, tipo assim, ó, não esqueçam de agradecer, tá? Agradeçam, mas apresentem os seus pedidos a Deus. Ore, peça, coloque as coisas diante de Deus. Já aconteceu de eu sentar com uma pessoa, a pessoa começar a falar do problema dela, e eu perguntei: meu irmão, você já conversou com Deus sobre isso? Ele disse: não. Foi marcar com o pastor. Mas não tinha conversado com Deus. Não tinha conversado com Deus, não tinha colocado diante de Deus aquela angústia. Colocar, meus irmãos. Colocar diante do Pai. Nós não temos um lugar vazio para colocar os nossos problemas. Nós temos uma pessoa que é real, viva, poderosa, que nos ama, para nós colocarmos diante desta pessoa as nossas dificuldades. Quando nós ficamos só no foco do problema e não temos a gratidão, nós adoecemos. Quando nós ficamos também só agradecendo e não colocamos diante de Deus os nossos problemas, nós também adoecemos. Então é chegar diante do Pai e colocar diante de Deus as coisas que você tem sentido, as coisas que você não tem mais sentido, as dificuldades do dia a dia. Jesus nos ensinou a orar pedindo ao Pai o
pão de cada dia. E a gente fica, não quero ficar ocupando Deus com as minhas... Você acha que Deus tem memória RAM? Que você vai ocupar Ele, aí Ele vai estar ocupado com você e não vai cuidar do outro, porque está ocupado com você? Você acha que Deus tem limite de gente para ouvir? Eu sei que isso é muito doido, mas é porque é doido mesmo. Imaginar um Deus que cuida e que conhece cada um de nós. Um Deus relacional, que conhece nosso coração, conhece nossa angústia. Você tem conversado com Deus sobre isso, e se você não conversa, você não está conversando por quê? Porque Deus já sabe, mas é importante para você conversar com Ele. Não é para Ele saber, não. É você que precisa ter essa conversa com Ele. Porque nessa conversa com Ele, Ele pode falar coisas preciosas ao teu coração, Ele pode acalmar a tua alma. Ele pode até não fazer o que você vai pedir, mas Ele pode acalmar a tua alma. Vai conversar com Deus. Quem tem dificuldade de começa a orar e já começa a divagar e não consegue completar uma oração, escreve. Escreve tua oração. Porque tem gente que começa a oração e no meio da oração já está pensando num bocado de coisa. Escreve a tua oração. Aprende a desacelerar diante de Deus, a falar e ficar em silêncio, para que Deus possa também falar contigo. Ele diz: apresentem os vossos pedidos a Deus. Apresentem. Está no mesmo versículo: não andeis ansiosos com coisa alguma, coloque os pedidos de vocês diante de Deus. Paulo está dizendo isso porque está dizendo o que vocês pedirem Deus vai fazer? Não, um bocado de irmão lá que teve problema, teve irmão que morreu, que foi perseguido porque estava pregando o evangelho e foi preso. Paulo mesmo morreu. Mas está nos mandando fazer isso, porque isso acalma o nosso coração, porque isso nos aproxima do nosso Deus que é consolador e que é poderoso. E que nós possamos colocar diante de Deus as nossas orações, os nossos pedidos. Qual foi a última vez que você fez isso? Disse: pastor, eu faço isso todo dia, não estou falando com você não. Eu estou falando com gente que está aqui, que faz muito tempo que não conversa com Deus e que não pede nada para Ele. Porque eu acho que não faz sentido. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Eu não vou ficar pedindo, colocando. Deus é o quê? É um caixa eletrônico? Deus é uma pessoa que você se relaciona com Ele. Coloca diante dEle as coisas que você tem vivido. E por último, meus irmãos, antes da gente ler o texto todo, Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? A paz de Deus. A paz de Deus é uma paz diferente da paz do mundo, da paz do homem. O homem está em paz quando ele está com todos os seus problemas aparentemente resolvidos. Não é essa a paz de Deus. A paz de Deus é a paz que excede todo o entendimento. Existe um Espírito Santo de Deus que habita em nós, que um dos frutos desse Espírito é paz. A paz é um fruto do Espírito. Quando ele fala dessa paz aqui, ele está falando de uma paz sobrenatural, porque Paulo tinha consciência de que muitos daqueles problemas, que aqueles irmãos estavam aflitos e ansiosos, eles não seriam resolvidos. E aí ele diz o quê? Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará os corações e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Isso é dádiva de Deus. Isso não é algo que a gente faz de forma prática, e é por isso que eu estou dizendo: creia na paz de Deus. O Espírito Santo de Deus em nós produz em nosso coração uma paz que não faz sentido.
Uma paz que não é feita por nós, que não tem a ver com as circunstâncias, que excede todo o entendimento. Essa paz existe. Ela é sobrenatural, mas ela existe. E nós podemos crer nesta paz. E saber que o nosso Deus guarda o Deus da paz, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler o texto todo? Ministério de Louvor pode ir vindo? E a gente vai ler o texto todo, que diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Queria que você baixasse sua cabeça. Que você conversasse com Deus nesse momento. E talvez seja a noite de você dizer: Pai, me ajuda a pensar em coisas boas. Ocupa minha mente, Pai, com coisas boas e me ajuda a ocupar a minha mente com coisas boas. Dizer: Pai, eu quero ter um coração agradecido pelas coisas que o Senhor tem feito na minha vida, pelos frutos que o Senhor tem gerado no meio das lutas. Eu quero lembrar das coisas que me trazem alegria. Dizer: Senhor, eu quero, como filho teu, aprender a pedir, a em súplica colocar os meus pedidos para ti, Pai. Me faz como uma criança que pede. Pai, eu creio nessa paz que é tua, que excede todo o entendimento e que é capaz de guardar o meu coração e a minha mente em Cristo. Eu creio nessa paz. E muito obrigado, Senhor, pela certeza de que o Senhor, o Deus da paz, estará sempre comigo.